E aí, tudo bem? Hoje tem conferido aqui no Vida Pós-Créditos, eu vou falar da comédia nacional Os Farofeiros 2. É isso aí, continuação de Os Farofeiros, grande sucesso de 2018, filme que ficou no topo das bilheterias. Tá chegando no dia 7 de março, Os Farofeiros 2 tem a assinatura do mesmo diretor do primeiro filme, Roberto Santucci, que é responsável por vários grandes sucessos aí do cinema nacional, como por exemplo De Pernas pro Ar, Até que a Sorte Nos Separe, e a produção é da Camisa Listrada com coprodução da Globo Filmes, do Telecine, da Globoplay, da Panorama Filmes, e a distribuição ficou por conta então da Downtown Filmes. Os atores principais do primeiro filme estão de volta, consequentemente os seus personagens, então a gente tem aí o Maurício Manfrini como o Lima, a Cacau Protásio como Jussara, Daniele Vinitz como Renata, o Antônio Fragoso como Alexandre, a Elisa Pinheiro como Vanette, o Charles Paravente como Rocha, a Aline Campos como Ellen, o Newton Bicudo como Diguinho, e agora a gente tem a adição também do Marcos Pitombo fazendo Marquinhos, Sullivan Bispo fazendo do Darcy e Mariana Moura fazendo Kellen. Vamos à sinopse oficial, dessa vez os colegas de trabalho Alexandre, Lima, Rocha e Diguinho, acompanhados novamente das suas famílias, vão encarar uma nova roubada. Eles foram presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. Os problemas e imprevistos colocam essa galera em situações hilárias que vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos no Nordeste. É isso aí, dessa vez então, como diz a sinopse oficial, eles vão pro Nordeste porque ganharam essa viagem da empresa. O que acontece? O Alexandre, que se tornou gerente ali da empresa, agora tá com uma avaliação bem ruim, né? As empresas costumam fazer aquelas pesquisas para saber o que os funcionários estão achando da empresa, né? O que está dando certo, o que não está, avaliando os colegas ali de profissão e tal. E o Alexandre está mal avaliado. A chefe dele chamou ele e falou: olha, estão te xingando de tudo, eu acho que você tem que tentar mudar esse quadro. Você deveria aproveitar que você ganhou essa viagem para o Nordeste e levar o pessoal junto, né, para se aproximar deles, tentar mudar essa impressão que eles estão tendo de você. Se você não se lembra bem, eu vou te dar uma situada aí do que aconteceu no primeiro filme. Então lá o Alexandre era um funcionário comum dessa empresa, como todos, né, no mesmo nível, até que ele foi promovido e a primeira missão que ele recebe é demitir um desses colegas de trabalho. Só que essas pessoas não sabem que ele foi promovido e muito menos que ele tem essa missão aí difícil pela frente. E no período de férias, ele vai viajar com a Renata, né, interpretada pela Daniele Vinitz, para um lugar lá chique e tal, né, eles queriam ir para Búzios, se eu não me engano. Só que os outros ali estavam planejando ali o Lima tal, uma coisa mais povão assim, sabe? Pegar o carro, ir para uma casa que ele alugou lá tal, achando tudo maravilhoso, mas não era o tipo de viagem que o Alexandre e a Renata queriam. Só que a viagem deles acaba miando e aí eles acham aí uma oportunidade de não ficar sem fazer nada e acabam tomando essa decisão aí, topando essa aventura, digamos assim, de viajar com o Lima, com a mulher dele, que quem interpreta é a Cacau Protásio, os filhos, e no fim os outros funcionários acabam indo também, e acaba sendo uma grande furada, a casa tá caindo aos pedaços tal, e eles têm que ali se entender e se virar para curtir aquelas férias do jeito que deu. Então o filme vai aí por esse lado, né, dessa convivência difícil num lugar caindo aos pedaços, numa aproximação de colegas de trabalho que não tem muito a ver um com o outro e ainda com esse segredo de que um deles teria que ser demitido. Se você gostou do primeiro filme, você vai gostar desse. Eu sou daqueles que tem um pouco de pé atrás com as comédias brasileiras, mas não todas, mas é o gênero mesmo. A gente sabe que a comédia no cinema tem várias vertentes. Então tem uma comédia, por exemplo, adolescente, tem uma comédia romântica, tem uma comédia britânica, que é tipo de humor diferente, tem a comédia pastelão, que é onde se encaixa a maioria das comédias populares do Brasil. Então eu não gosto muito desse humor pastelão, porque ele acaba tendo uma pegada um pouco boba demais pro meu humor, né, pro tipo de filme de comédia que eu gosto, e também acaba fazendo umas piadas um pouco, digamos, antigas, aquele formatinho meio que a gente já via nos programas antigamente na televisão, como Zorra Total, ou então Praça é Nossa, acaba tendo esse tipo de humor assim que às vezes não é o que me agrada mais. Porém, o primeiro Farofeiros foi uma grande surpresa pra mim, porque lógico que eventualmente tem uma piada ou outra desse tipo assim que eu não sou muito fã, mas na sua grande maioria tem um humor que me agradou bastante, eu dei bastante risada, então mesmo que você veja uma coisinha ali que você não vê tanta graça, daqui a pouco vem uma sequência que você acha muito engraçada e isso acaba compensando. E os filmes brincam com isso. No primeiro filme a gente tem uma piada no cinema, que eles quebram a quarta parede, que é quando eles têm uma interação com a gente que está assistindo, fazendo uma brincadeira com o próprio estilo do filme, né? Entendendo que ele é esse tipo de filme e falando, gente, é esse tipo de filme mesmo, tal, e beleza, né? Vamos seguir em frente. E aqui nessa sequência também tem uma piada que é um momento muito estranho, assim. Poderia ficar meio deslocado, mas eu acho engraçado, sabe? Eles reconhecerem que é esse tipo de humor mesmo, que é esse tipo de público que eles querem pegar, e acaba fazendo uma brincadeira do filme dentro do filme ali, envolvendo a gente na plateia e tal, que é uma coisa até um pouco batida, outros filmes já fizeram, que não é nenhuma inovação, como eu falei,
falei, é a quebra da quarta parede. Isso está em várias produções aí, desde a história da televisão como do cinema, né? Mas eu acho que funciona, fica legal, acaba brincando com a gente que tem consciência, né? Que tem essa visão desse tipo de humor. Já que eu estou comentando assim um tipo de humor, né, o que pode agradar, o que pode não agradar, eu também queria dizer que o que eu acho meio estranho às vezes nos roteiros das comédias brasileiras, ou às vezes não só das comédias, mas é um pouco da falta de naturalidade quando as pessoas, os atores em geral, colocam as suas falas. Por exemplo, aqui em Os Farofeiros 2 a gente tem palavras como assim, ah, você é muito Caxias, ou então por obséquio. É uma coisa quase assim formal demais que não soa muito natural. Não sei se as pessoas falam assim ainda, mas pelo menos na minha vivência eu não tenho visto mais esse tipo de expressão ser usada tão comumente. Então eu acabo estranhando um pouco quando fica uma coisa meio quadradinha, assim, um texto muito decorado, beirando um pouco mais o teatral do que a naturalidade de uma situação comum do dia a dia. Achei esse filme extremamente corajoso porque ele tem um humor bem politicamente incorreto e hoje em dia é muito difícil você brincar com várias coisas que as pessoas podem ficar muito ofendidas, tal. Então, como eu falei, existem várias vertentes do humor, então se você é uma pessoa que entende isso e fala, bom, esse humor não é pra mim e beleza, ok, você não vai gostar e tudo bem, né? Ah, não é o tipo de piada que eu vejo graça. Agora, se você realmente não acha que se deve brincar com alguns assuntos, talvez esse filme não vai ser pra você. É meio que dividido assim, entre a galera que aceita mais o humor politicamente incorreto e o pessoal que acha que não deve ter mesmo brincadeira com certas coisas. Então eu acho que vai ser bem dividido o público. O filme faz muita brincadeira com outros gêneros do cinema, né? Ou algumas cenas conhecidas até de sucessos recentes, como por exemplo uma sequência na praia que brinca com Top Gun Maverick, que eu achei bem legal. Eles conseguiram recriar bastante o filtro ali, né? A linguagem técnica que eles usaram da imagem ficou bem interessante, bem próxima. E é engraçado que na cena do Top Gun, tipo, toda a galera mó atlética, malhada, né? E aqui a gente tem o Marcos Pitombo todo definido, mas a gente tem também os outros personagens ali mais velhos, mais gordinhos, nessa turma ali da empresa também sem camiseta na praia, então fez um contraste, uma brincadeira bem engraçada ali. Tem também na trilha sonora muitas referências, como por exemplo a Tubarão, quando tem uns bichos ali que aparecem, né, nesse resort quase que abandonado, e também com Indiana Jones. Quem conhece bastante essas trilhas clássicas vai logo perceber a referência na trilha sonora. Falando nos bichos que aparecem ali em volta, eu achei muito interessante o uso dos efeitos especiais visuais, né, do CGI ou CGI aqui nesse filme. Tem uma cena também bem legal que faz uma brincadeira, eu acredito que seja com o Beach Park, que tem um escorregador lá que eu já fui, que chama Insano. Se você já foi, você sabe do que eu tô falando, que é um escorregador gigantesco assim, super íngreme, que você quando tá descendo nele, você nem encosta nele, e ele é muito alto. Você vai subindo e você encontra uma galera no meio desistindo, descendo e tal, e tem uma brincadeira nesse filme que é muito boa. Se você foi nesse no Beach Park, você vai dar muita risada, mas se você não foi, também você vai achar engraçado, porque os caras vão pra um lado bem absurdo assim, bem besterol, mas que ficou muito bom. E no filme ele chama Pancadão Frenético. Aliás, nesse parque tem várias atividades com nome de músicas, assim, de axé, né, sucessos aí da Bahia, né, que é onde eles estão. E também tem uma cena na praia muito legal, que eles vão numa barraca de drinks, e os drinks têm uns nomes bem loucos, assim. Então eles fazem uma brincadeira com as palavras que fica bem engraçada também. Eu mesma vou querer uma chupada explosiva. Opa! Que isso, Jussara? O que é, Lima? Isso aqui é o nome da bebida. Sair de uma chupada explosiva. Obrigada, tá, meu amor? E pra terminar, eu queria comentar também que no final tem um plot twist, assim, que você fala, caramba, nossa, não esperava por isso. Mas aí poderia fazer o resto do filme parecer um pouco estranho, se fosse exatamente daquele jeito, mas eles conseguem achar um meio termo para equilibrar e fazer o plot twist ficar interessante, mas ao mesmo tempo também não te decepcionar em relação ao que aconteceu antes disso. Não vou dar muitos detalhes para não estragar, né, a sua experiência no cinema, mas quando acontecer no final você vai saber do que eu tô falando. Então é isso, fica esperto, o filme tá chegando aí nas telonas brasileiras no dia 7 de março. Se você já viu o primeiro filme, me conta aí embaixo. Se você vai assistir esse também, me fala aí nos comentários. Vamos continuar a conversa. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.